E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma análise de fundos imobiliários. Dessa vez nós vamos analisar o fundo Tordesilhas com o ticker TORD11. Vamos lá! Aqui é o histórico de rendimento desse fundo. Então, o primeiro rendimento que ele distribuiu foi em 16 de maio de 2020, o que já indica pra gente que ele é um fundo extremamente novo, né? Então ele tem ali... vai fazer 2 anos daqui a pouco, né? Tô fazendo esse vídeo dia 9 de maio. E o primeiro rendimento dele foi aqui 16 de maio. Foi ali no valor de 8 centavos. E como sempre na análise de rendimento, a gente verifica a constância nesse pagamento. E nesses últimos 2 anos a gente vê que o TORD11 ele não tem muita constância no pagamento. Então uma hora ele pagou por volta de 8 a 10 centavos. De repente ele paga um dividendo de 15, de 18, aí volta para 10 centavos, de repente vai para 6 centavos. E essa falta de previsibilidade geralmente não é muito interessante para o investidor de longo prazo, visto que investir em fundos imobiliários é você querer ali uma certa previsão dos seus rendimentos. Aqui a gente vem para a composição do fundo, que a última atualização foi em março de 2022. E a gente vê que 50% desse fundo está alocado em outros fundos imobiliários. E isso caracteriza ele como um fundo de fundos. 31% alocado em imóveis físicos e 18% alocado em CRI e aqui 0,09% em caixa. Ele predominantemente é um fundo de fundo, mas como ele tem imóveis e CRI também, ele pode talvez ser enquadrado também como um fundo híbrido. Aqui é a distribuição gráfica daquilo que a gente viu, né? Então a gente vê que metade do fundo está em outros fundos imobiliários, uma outra boa parte em imóveis físicos e uma outra em CRI. Então, o que a gente pode tirar daqui é que ele é bem diversificado nos segmentos, né? Então ele tem tanto uma parte de tijolo, quanto uma parte de fundo de fundos, como uma parte de fundo de papel. A gente vê aqui que ele é um fundo de gestão ativa. Valor patrimonial do fundo é de R$ 13,50 e atualmente ele se encontra aí abaixo do seu valor patrimonial. No caso dele, como ele é uma mescla de fundo de fundos com fundo de papel e um pouco de imóveis, esse PVP ele não é tão distorcido quanto ocorre com os fundos de tijolo, né? Porque ele tem ali aproximadamente 80%, um pouco mais de 80% em outros fundos imobiliários e em papéis. Então, uma boa parte desse valor patrimonial condiz com a verdade. Então, a gente pode se basear aqui no PVP para poder identificar se ele está nesse momento caro ou se ele está barato. Lembrando que para ele estar no preço, o PVP tem que estar em 1. Se está abaixo de 1, entende-se o fundo como um fundo que está barato. Se está acima de 1, entende-se que ele está caro. Tem uma taxa de administração de 1,5% sobre o valor de mercado. O custo com administração e gestão dá 14,21% dos rendimentos do mês, o que é bem alto. A taxa de performance é 20% do que exceder IPCA mais 4% ao ano. Então, só daqui a gente já consegue perceber que ele é um fundo que ele tem bastante taxas, né? Então, ali para quem tem como critério não pegar fundos com muita taxa, esse fundo aí já acaba não atendendo ali os seus critérios. Aqui embaixo a gente vê a evolução ali no histórico de cotistas dele, né? Então, ele obviamente, como é um fundo bem novo, ele teve esse up aqui do IPO dele e aí veio aumentando a quantidade de cotistas ao longo do tempo, saindo ali de 71.500 aproximadamente em junho de 2021 para agora 101.254 cotistas.
É um fundo que possui uma liquidez interessante, né? Então, nos últimos 30 dias ali, mais de 3 mil negociações. No trimestral, 3.000, quase 3.700. E nos últimos 12 meses, uma média ali de 3.900 negociações, quase 4.000 negociações nesse período. Pegando aqui o último relatório do fundo, que foi disponibilizado dia 26/4, referente ao período de março até 31 de março de 2022. Então, atualmente, o fundo está sendo negociado a R$ 8,93, que foi a cota de mercado retirada aqui em 31 de março. O rendimento que ele deu por cota foi de 6 centavos, então ali um yield ali de mais de quase 1%, né? Aqui a gente vê a alocação da carteira do fundo. Então aqui por tipo de ativo a gente já verificou ali, né? A divisão dele por CRI, fundos imobiliários, imóveis físicos e caixa. Aqui embaixo tem por setor, então a gente vê que 74,4% do fundo é no setor de hotelaria, 16,4% do fundo em residencial, 4,3% do fundo em comércio, 4% do fundo em lazer e 0,8% do fundo em certificados de recebíveis imobiliários, né, que são papéis. Aqui a gente vê como é que é a divisão dele por indexador. Então ele tem 7,6% dos seus contratos indexados ao IGPM e 92,4% indexado ao IPCA. Então também é um fundo aí, como outros que a gente já viu aqui, que é totalmente atrelado aos índices de inflação. Por segmento, lembrando que a gente está falando da alocação dele em certificado de recebíveis, ele tem aí 75,3% em recebíveis do segmento corporativo, 19,1% de multipropriedades, 5,1% de loteamento e 0,5% de timeshare. Aí a gente chega no portfólio de CRIs desse fundo. Então, basicamente aqui, o que você, fora uma olhada aqui básica que você dá, o mais importante é a parte do rating, que demonstra ali qual é a segurança desse investimento, né? Então, quanto mais próximo de A ele for, mais seguro é esse investimento. Quanto mais na direção contrária do A, né? B, C, D e por aí vai, mais arriscado esse investimento é. E também aqui do lado a questão das garantias para o pagamento. Então, como isso aqui é um recebível imobiliário, então ele tem que ter uma garantia para que o investidor possa investir nesse certificado. E aqui na direita de todos os empreendimentos a gente vai vendo quais são as garantias deles. Aqui o Tordesilhas ele disponibiliza o processo de investimento que ele faz, né? Então, qual é o fator que ele leva em consideração para investimento em imóveis físicos, né, que aqui ele chama de equity, em CRIs, aí fala das validações de oportunidade, quantificação do risco-retorno, execução e conclusão. Então isso aqui é para conhecimento, para você entender o que passa na cabeça do gestor, qual é o processo que ele segue antes dele querer adquirir, antes dele tomar a decisão de adquirir algum tipo de investimento ali para ele. E é isso aí, galera. O que vocês acharam desse fundo? Gostariam ou não gostariam de ter ele em carteira? Então analisem mais a fundo esse fundo imobiliário e espero que vocês façam um excelente investimento. Um abraço, fui!